já disse há muito tempo que estas eleições presidenciais eram atípicas. Nem há um verdadeiro candidato em que a direita se reveja, nem há um verdadeiro candidato em que a esquerda se reveja, porque o Partido Socialista abandonou o terreno. E, portanto, nós à direita, Marcelo Rebelo de Sousa está ali num limbo, e esse limbo cria insegurança. Em quem pense bem, cria insegurança o que é que ele vai fazer depois de ser eleito. E isso é uma insegurança que eu penso que tem sentido. Evidentemente os outros candidatos não têm explorado este aspecto. Mas isso tem sentido. Eu não tenho a certeza de que faça questões concretas, se surge o Marcelo de determinados comentários, se surge o Marcelo de determinadas posições, não tenho a certeza, não sei. Não me dá segurança sob esse ponto de vista. Ao mesmo tempo, o abandono agnóstico do PS faz com que não haja nenhuma candidatura forte à esquerda contra Marcelo e, portanto, estas eleições são atípicas. E vão ser um passeio para Marcelo Rebelo de Sousa? É natural que seja um passeio, eu não gosto dessa designação, mas é natural que tudo funcione a favor de Marcelo Rebelo de Sousa. Agora, isso também para mim não me impressiona deste ponto de vista, porque eu gostava, por exemplo, que os candidatos que confrontam Marcelo o obrigassem a assumir compromissos, que são compromissos perfeitamente compatíveis com o exercício das funções presidenciais, em relação a questões que se podem vir, e muito provavelmente se virão a colocar, e que não é apenas a coreografia do governo e dos orçamentos nos próximos tempos. Por exemplo, Marcelo, qual é a natureza da crítica que Marcelo, por exemplo, faz ao Tratado Constitucional, à soberania, ao facto de Portugal não ser hoje praticamente um país soberano? Eu gostava de saber a opinião de um candidato presidencial. Eu gostava de saber o que é que ele acha, por exemplo, do Parlamento português ter perdido grande parte dos poderes. Eu gostava de saber o que é que ele acha, por exemplo, de nós praticamente já não termos forças armadas. Eu gostava de saber o que é que ele acha sobre por que razão é que em matérias de política corrente, de decisões políticas executivas correntes, como esta que envolveu o Banif e a Caixa Geral de Depósitos, nós estamos dependentes dos burocratas de Bruxelas que ninguém conhece, que pelo visto chumam os planos do governo português numa matéria que eu sempre achei que era de responsabilidade governativa. Como aí está uma coisa, por exemplo, soberania, forças armadas, independência nacional, em que eu acho que um candidato presidencial como Marcelo não pode ficar numas afirmações vagas, que aliás até mas são ninguém contraditórias. Pergunta nada sobre isso, pronto, atenção. Estou eu a levantar essa questão, que é uma questão relevante. É uma das coisas que eu acho mais preocupantes e que envolve diretamente a figura do Presidente da República, é a questão da soberania nacional. Porque isso põe em causa um valor que a maioria dos portugueses nunca sufragou nas urnas a perda de soberania como ela se existe. Como, aliás, há outras matérias, por exemplo, em relação à língua portuguesa, que são aspectos subsidiários. Eu gostava de saber um bocado mais claramente o que é que as pessoas acham do abastardamento da língua portuguesa pelo acordo ortográfico e as circunstâncias em que isso é também um fator de perda de identidade. Portanto, há um conjunto de fatores que têm a ver com a função presidencial, com o facto de ele ser a representação viva do país, e ao mesmo tempo também para dentro, e com isto termino para dentro, eu gostava que ele ultrapassasse um bocado as declarações genéricas sobre questões sociais, que enfim, são positivas, apesar de tudo que ele as faz, e a direita que esteve no poder nunca as fez, da mesma natureza, mas, quer dizer, que fosse um pouco mais longe. Por exemplo, a reversão que o Governo está a fazer de salários, preços e pensões não é um mero problema económico, nem deve ser tratado como um mero problema orçamental nem económico. É uma restituição da dignidade das pessoas. E sobre estas matérias é natural que alguém que é suposto ter convicções, mesmo que convicções que são de natureza presidencial, dissesse alguma coisa. Por isso, a candidatura de Marcelo colocou-se num lugar positivo, mas ele pode perder a positividade desse lugar se abastardar completamente as fronteiras, não é? É justo concluir que Marcelo Rebelo de Sousa não diz o que sente que pode fazê-lo perder votos? Eu não sei se é mero cálculo eleitoral. Também há cálculo eleitoral. Também há cálculo eleitoral, porque ele, apesar de tudo, já anda aqui há muito tempo e tem uma noção de que sabe o que é que ganha e o que é que perde votos. É verdade, mas eu preocupo-me mais. Admito que os outros também façam o mesmo tipo de considerações e evitem questões polémicas. Mas o que me preocupa mais é saber, vamos admitir que ele ganha as eleições, tudo indica que pode ganhar as eleições. Que presidente vamos ter? Que presidente vamos ter em questões de soberania? De soberania, por exemplo, que tem a ver com a ideia e a identidade da pátria. Eu não sei. Jorge Coelho, é mesmo caso para dizer que bem prega o Jorge Coelho, até em entrevistas e manchetes de jornais, mas ninguém lhe liga quanto Marcelo Rebelo de Sousa?
Não, quer dizer, eu acho que têm que ligar as pessoas, fundamentalmente, em quem está a disputar as eleições, independentemente de cada um de nós ter as suas opiniões sobre estas matérias. Mas, pegando naquilo que os meus estimados colegas aqui referiram, o problema que se coloca aqui sobre o tema de Marcelo Rebelo de Sousa, porque estamos aqui a discutir a questão se há ou não há segunda volta, porque todas as sondagens indicam que Marcelo Rebelo de Sousa terá o maior número de votos. Falta saber se ganhará à primeira volta ou se haverá segunda volta. Eu já o disse e estou convencido, por análise que tenho feito em conjunto com pessoas que estudam há muitos anos estas áreas, que se Marcelo Rebelo de Sousa vai à segunda volta, perde as eleições na segunda volta. É uma convicção que tenho. Exatamente o contrário. Eu acho que ele tem mais votos na segunda volta que na primeira. Mas isso... Eu também ouvi essa conversa quando foi de Freitas do Amaral a Mário Soares, e Mário Soares ganhou as eleições, e Freitas do Amaral não teve nem mais um voto do que tinha tido na primeira volta. Mas é uma percentagem teve mais um bocadinho, percentagem teve, mas votos não. Sim, votos não teve. Bem, mas é uma convicção, vale o que vale. Bem, o problema que se coloca aqui é em que Marcelo é que se pode acreditar. Este é que é o problema, quer dizer... Em alguma troca de correspondência, nomeadamente nos computadores, em que os programas não funcionam, reconhecem metade das palavras do novo acordo, eu costumo, às vezes, pôr uma nota no fim que diz assim: este texto foi escrito ao abrigo do antigo e do novo acordo ortográfico. Mas sabe que eu ainda redijo, apesar de defender o acordo ortográfico, ainda escrevo ao abrigo... O hábito é muito farto, não é? Mas é, como escrevi assim toda a vida, não vou mudar agora. Há a vantagem de, professor Marcelo Rebelo de Sousa, ter 40 anos de vida pública, não é? Portanto, já emitiu opinião sobre tudo, são conhecidas as suas opiniões. E isso é um dos problemas que se coloca, porque, na verdade, aqui há uma contradição enorme naquilo que foram um conjunto de posições tomadas por Marcelo Rebelo de Sousa durante a sua vida pública e aquilo com que se apresenta hoje ao eleitorado. A ajuizar pelas sondagens, isso parece que não está a constituir um problema. Pois, até ao momento não, mas sabe que isto só se vê no dia das eleições. Se as pessoas que respondem às sondagens, muitas delas se calhar não vão votar. Não sabemos o que é que vai acontecer. Mas o que importa é que as pessoas possam refletir, as pessoas possam pensar na realidade que presidente querem ter. Se querem ter um presidente que faz de conta, ou se querem ter um presidente no qual possam confiar na sua maturidade, possam confiar naquilo que é as suas posições relativamente a questões centrais da sua vida. O que é que significa um presidente faz de conta? O presidente faz de conta é um presidente que diz uma coisa agora nesta pré-campanha eleitoral, contraditória com muitas das coisas que disse no passado. Como já disseram aqui, você acha que é normal, alguém que nos está a ouvir, acha que é normal o professor Marcelo estar de acordo com tudo o que dizem as pessoas com que vai debater, com exceção do debate de hoje? Esse sim, foi um debate a sério do ponto de vista do confronto de posições que só tem, só valoriza estas eleições. Mas até agora, o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem estado de acordo com tudo. E às vezes começam a criticá-lo e ele diz: olha, tem razão, já tinha até pensado nisso. Quer dizer, ele antecipa-se às críticas, está de acordo com as críticas. Eu acho que se as pessoas pensarem bem, eu acho que não é o perfil de um Presidente da República a sério, que o país necessita uma pessoa que tem essa visão de que quer ser um Presidente de todos os portugueses.
E é bem que seja. Mas isso é depois das eleições. Neste momento, umas eleições é o fundamento da democracia, a confrontar os seus princípios, as suas posições. É normal que as pessoas pensem de forma diferente. Isto não é um concurso. Isto não é um concurso, são eleições. Não é um concurso de eleger o Mister Simpatia, o Mister Rei dos Comentadores. Há aqui coisas que eu acho que têm que ser ditas. Quer dizer, agora o professor Marcelo Rebelo de Sousa aparece porque as coisas correram mal. O professor Cavaco tem, digamos, níveis de popularidade mais baixos da história de um Presidente da República depois do 25 de Abril. Bem, como não convém, digamos, ele está ligado a ele, é um antigo cavaquista, agora que é uma coisa, é conselheiro de Estado nomeado por o professor Cavaco, sempre o apoiou em todas as campanhas. Bem, uma coisa está mal para o lado do professor Cavaco, agora também é antigo cavaquista. Agora, não quer saber dos votos do PS, dos votos, quer os votos todos, do PSD e do PP. Não quer é saber dos seus líderes porque a coisa correu mal. E agora arranjou uma coisa que eu acho que não lhe fica bem. Então qual é o argumento que ele arranjou para que o Dr. Passos Coelho e o Dr. Paulo Portas não apareçam na campanha dele? Já os avisou que não os quer lá. É porque vai haver umas eleições em São João da Madeira. Eu não sei se vocês ouviram isso. Ouvi. Isso é que isto ultrapassa, vocês têm paciência. Ultrapassa os limites, diga-me. Podia ter dito, não, eu acho que isto são eleições independentes, não tem que andar canado aos partidos, tudo certo. Agora arranjar o argumento que vai haver umas eleições em São João da Madeira e como eles têm que andar lá a fazer campanha em São João da Madeira, não tem sentido aparecerem na candidatura dele. Eu acho que as pessoas que estão a ouvir uma coisa destas podem dizer, mais uma brincadeira do professor Marcelo, porque só pode surgir, digamos, a brincadeira. E às vezes faz-me lembrar aquela velha piada do Groucho Marx que dizia, esses são os meus princípios, mas se não gostarem, bem, eu tenho outros. Quer dizer, e isto é algo muito complicado quando se está a eleger um Presidente da República. Duas notas que me parecem importantes do que foi aqui dito. O Presidente da República pode não abdicar de nenhuma das suas posições ideológicas e ser Presidente de todos os portugueses, ser um grande Presidente da República. Apresento-vos o caso do Jorge Sampaio. O Jorge Sampaio não abdicou de nada dos seus princípios e foi um grande Presidente da República. Para mim, uma das maiores referências na vida política em Portugal. Não abdicou de nada. E foi Presidente de todos os portugueses quando teve que ser, mas foi Presidente não de todos os portugueses, teve coragem de tomar decisões, como também quando não teve que ser. Segunda questão, que o Pacheco Pereira referiu, que gostava de saber a opinião dos presidentes, dos candidatos sobre determinadas coisas. É público que eu sou apoiante convicto da doutora Maria de Belém às eleições. Mas ela já tomou posição sobre dois assuntos muito complexos que mais ninguém falou. Em primeiro lugar, pronunciou-se contra o acordo ortográfico. É a única candidata, explicando porquê. Um acordo ortográfico em que o Brasil não o pratica. Não implementa, está aprovado, não implementa. Que Angola e Moçambique não implementam, mas é um acordo ortográfico de quê? Quer dizer, a doutora Maria de Belém pronunciou-se contra a entrada da Guiné Equatorial na CPLP. Mais ninguém, digamos, ainda se referiu a isso. Ou seja, dentro da imagem que às vezes se faz passar, que é uma pessoa que às vezes não tem, a coragem para tomar posições públicas sobre determinadas questões, eis aqui dois casos concretos. Foi a única candidata até ao momento que tomou posição sobre duas questões muito complexas da vida pública portuguesa. Henrique Neto tomou também em relação à questão da Guiné e o Paulo Moraes. Sim, pois isso não dei conta, mas admito que sim. Bem, o importante nisto é o que fica para o país no futuro. Eu acho que tínhamos todos a ganhar se houvesse mesmo uma segunda volta a sério, com debates, onde ninguém já pudesse fugir dos temas concretos e ia dizer o que é que ia fazer como Presidente da República a seguir. Um pouco parecidos com os que houve hoje e com certeza com o que vai haver amanhã. Isso tínhamos todos a ganhar com isso. É aqui que termina a Quadratura do Círculo. Para esta sexta-feira, no aniversário da SIC Notícias, marcámos uma edição especial com a presença de António Costa, agora Primeiro-Ministro, mas que foi comentador do nosso programa. E para 2 a 8 dias fica a promessa de mais um debate com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Até para a semana.
sejam bem-vindos a 3 dias do arranque oficial da campanha presidencial. Voltamos a sentar à mesa da SIC Notícias mais 2 candidatos. Hoje, frente a frente, temos Henrique Neto e Paulo Moraes, a quem começo por dizer boa noite a ambos. Por sorteio ficou decidido que a primeira pergunta seria para Paulo Moraes e eu propunha-lhe que começássemos com um silogismo. Se Paulo Moraes considera que o Parlamento é um antro de corrupção e que 10 a 15% dos políticos são corruptos, e se Henrique Neto foi político e deputado, onde é que o situa? Nos 10 a 15% ou nos 75%? Não, claramente nos outros 85%. Eu tenho consideração pelo candidato Henrique Neto e se há matéria sobre a qual não tenho dúvidas é sobre a seriedade material de Henrique Neto. Portanto, essa resposta é fácil, não tenho qualquer dúvida. É fácil e é rápida. Os seus críticos dizem muitas vezes que o senhor faz denúncias de corrupção, mas que nunca apresenta provas. E a verdade é que muitas dessas denúncias que fez e que deram origem à abertura de inquéritos, esses inquéritos acabaram, na maior parte dos casos, arquivados. É o Ministério Público que não está a fazer bem o seu trabalho ou são as suas denúncias que não têm concretização do ponto de vista da prova? Sabe, eu tenho duas respostas para essa pergunta, mas são ambas rápidas. A primeira é: eu não tenho uma visão justicialista da vida pública, não. Aquilo que eu faço é o que todos os cidadãos deviam fazer, que é quando estão perante uma situação menos clara, devem procurar as autoridades. Infelizmente, em Portugal, são poucos que fazem isso, porque a maioria tem medo e não tem sequer capacidade de ter acesso ao Ministério Público. Portanto, o que eu faço é, quando tenho conhecimento de situações menos claras na vida pública, maus gastos públicos, corrupção, tráfico de influências indevido, que é sempre indevido, o que eu faço é: pego na documentação que possuo, procuro as autoridades e peço às autoridades que façam o seu trabalho, que é o que qualquer cidadão devia fazer. Infelizmente não pode fazê-lo, porque nós sabemos perfeitamente que quem trabalha numa pequena Câmara ou numa repartição pública, se denuncia alguma coisa, não só não é protegido como deveria nos termos da lei, como normalmente é até perseguido. É exato perplexo quando, por exemplo, num caso concreto, e poderia dar vários, como seja a compra da estação do metro de Salgueiros no Porto, em que a Sociedade Metro do Porto adquire por 9 milhões de euros, aproximadamente, um terreno que estava avaliado em 5 milhões e, naturalmente, eu, detentor de toda essa documentação, entreguei ao Ministério Público. O Ministério Público acabou por arquivar, porque já não sabia onde é que estavam os 3 milhões e tal a mais. Digamos que é uma forma de arquivamento que me deixou um pouco perplexo. Mas, de qualquer forma, não sou eu responsável por isso. De qualquer maneira, tenho uma segunda resposta para essa matéria, que é: alguns casos de corrupção em Portugal são tão claros e tão feitos às claras que, para procurar provas, basta ir ao Diário da República. Para ter provas de corrupção nas parcerias público-privadas, por exemplo, que ainda hoje permitem que alguns concessionários tenham rentabilidades anuais de 20 e tal % ao ano, as chamadas taxas internas de rentabilidade de 20 e tal %, isso basta consultar o Diário da República, consultar os anexos, quando isso é possível. Porque há uns casos em que nem sequer é possível, porque os anexos dos preços são confidenciais e, portanto, não deviam ser pagos. Aliás, eu tenho dito isto, eu fui ouvido, até no âmbito de um processo que corre no TCIAP, no âmbito das parcerias público-privadas, e o que eu disse na altura aos investigadores, enfim, já penso que há um ano e tal, foi justamente: vocês nem precisam de procurar provas, nem fazer buscas em casa de ninguém. Leiam o Diário da República, porque a corrupção está toda lá. Só por curiosidade, tenho tido um conjunto de processos em tribunal sobre essa matéria. Como nós sabemos, a justiça é lenta, mas todos aqueles que chegaram até ao fim, e até hoje foram 4, nunca foi condenado. Pelo contrário, até hoje ganhei. O que é bom, por um lado, para mim, naturalmente, ninguém gosta de perder processo em tribunal, mas, sobretudo, é bom para a liberdade de expressão, porque há aqui alguma jurisprudência que vai no sentido de defender quem denuncia situações que são vergonhosas, nomeadamente maus gastos públicos em Portugal. Henrique Neto, concorda com os críticos de Paulo Moraes que o acusam de ter um discurso fácil e demagógico, ou, pelo contrário, também tem esta visão de que a corrupção em Portugal é um monstro maior do que aquilo que as pessoas imaginam? Não, eu penso que nenhum português informado, atento à evolução política em Portugal, tem dúvidas de que a corrupção é um caso muito sério em Portugal. E, portanto, alguém que assume a posição que o Paulo Moraes tem assumido tem que ter muitos críticos e tem que ter muitos processos. É uma fatalidade da frontalidade com que tem, enfim, enfrentado essas situações. Mas deixe-me, sobre isto, dizer uma coisa. Catalogar a corrupção às vezes é difícil. Eu costumo dizer muitas vezes este exemplo. Se o caixa de um banco,
por qualquer razão, tirar 10 mil euros do caixa para uma necessidade dele pessoal, se for descoberto, é preso, vai a tribunal e provavelmente é condenado, não é? Se for o administrador do banco que compra, e eu estou a falar de casos concretos, que compra uma empresa falida por 500 mil euros e a vende ao seu próprio banco, ou vende a si próprio, porque é administrador do banco, por 10 milhões, é um ato de gestão. Dificilmente será condenado de acordo com os casos que têm aparecido. É um ato de gestão, é um erro de gestão. Bom, estes critérios são permissivos e incentivam naturalmente... Mas isso é um problema de lei, não é? É um problema de lei, é um problema também de entendimento dos tribunais. No BPN houve casos desses, não é? De pessoas que estão aí perfeitamente... Acha que a nossa justiça tem capacidade para investigar a corrupção? Não tem. E mais do que a justiça, também os jornais e os meios de comunicação, digamos, a investigação, o jornalismo de investigação é caro. Vocês devem saber isso melhor que eu. Os meios de comunicação portugueses não têm abundância de recursos financeiros e às vezes também não têm vontade. E portanto, a justiça é lenta, não tem muitos recursos. Eu estive há tempo, há umas semanas, com a Sra. Procuradora-Geral da República e fui lá para dizer que há casos, há processos que estão aí, que são muito conhecidos e que é do meu ponto de vista, é um grande problema para a democracia se esses casos forem julgados, ficar a dúvida na cabeça das pessoas se há culpados ou não há culpados. Está a pensar no processo que envolve José Sócrates? Por exemplo, esse e outros, não é o caso único. Porque os portugueses podem... Parte do pressuposto que toda a gente é inocente até prova em contrário. Claro, mas há certos casos que foi publicado tanta coisa que já todos nós somos juízes. Não devíamos ser. Mas tem dúvidas que José Sócrates seja inocente? Não tenho de ter. Os tribunais têm que resolver esse problema. A questão importante, todavia, é que se esses problemas, esses casos não forem claros, o cidadão põe esta questão em si. Será que ele foi, digamos, foi arquivado o processo, suponha, ou prescreveu porque ele é inocente, ou o processo prescreveu porque era um político, tinha poder político, tem amigos políticos, etc. E esta dúvida não pode persistir em democracia. A justiça tem que condenar ou inocentar com clareza, se possível com rapidez, e sabemos que em Portugal isso não acontece com rapidez, mas tem que haver uma decisão a que o cidadão acredite que é uma situação que é uma decisão justa. Essa dúvida é que não pode ser. E eu vi com muita satisfação que a Procuradoria-Geral da República recentemente reforçou muito os meios humanos, até porque muitos destes processos necessitam de muitos peritos técnicos, contabilistas, financeiros. Mas se esse é um problema que se debate há anos em Portugal, que é os meios da justiça ou a falta deles, claro. O que é que falta para resolver esse problema? É falta de vontade política? Ou é falta de dinheiro? O perigo é que seja percepcionado como tal. O perigo é que seja percepcionado como tal. É evidente que, por exemplo, o problema há várias leis que andam no Parlamento há muitos anos já e que nunca se arranjaram sempre razões constitucionais ou outras para que elas não... O enriquecimento ilícito é um dos casos mais conhecidos. E, portanto, há sempre uma dúvida, não é? Acha que nunca houve coragem para legislar em relação ao enriquecimento ilícito? Não tem havido coragem, ou vontade, porque a coragem não é preciso muita coragem, é preciso fazê-lo. Não tem havido vontade, e sobre isso não há dúvida nenhuma, não é? Paulo Moraes, quer, para encerrar este assunto, acrescentar alguma coisa, sobretudo em relação a esta incapacidade ou falta de meios que a Justiça tem para investigar? Deixe-me só dar duas notas rápidas. Relativamente a José Sócrates,
Sobre o caso em concreto, ninguém pode saber se ele é culpado, nem ninguém tem direito a tomar decisões sobre opiniões sobre essa matéria, senão a Justiça não decidiria livremente. Mas o senhor fez uma afirmação muito categórica esta semana. Aliás, o Grupo Lena já ameaçou colocar-lhe um processo, porque afirmou, preto no branco, que tinha havido uma troca de favores. Isto é uma acusação grave. É verdade. A acusação é grave, mas mais grave é a situação. E é assim, eu não tenho dúvida nenhuma, eu gostava de deixá-lo claro, que José Sócrates é uma das caras da corrupção na política em Portugal. E repito, sem qualquer ambiguidade, José Sócrates é uma cara da corrupção em Portugal. Mas diz isso com base na imprensa ou porque tem provas disso? Toda a gente tem provas. Bastará lembrar que José Sócrates carreou milhões e milhares de milhões para as empresas das parcerias público-privadas. Aliás, na resposta anterior já referi isso. Foi no governo de José Sócrates, com a cumplicidade do governo e do Parlamento, naturalmente, que se fizeram contratos verdadeiramente ruinosos que geram estas margens obscenas de lucro para as concessionárias de parcerias público-privadas. Mas recordo também que foi José Sócrates que decidiu nacionalizar o BPN em novembro de 2008, no governo de José Sócrates, nacionalizando os prejuízos do BPN, 7 mil milhões de euros, e deixando todo o património da Sociedade Lusa de Negócios detentora do BPN para os antigos donos. Ou seja, José Sócrates chegou a um grupo económico e disse: deem cá os ossos e fiquem com a carne. E, portanto, isto é um ato claramente de governação corrupta, que não haja sobre isso ambiguidades. Relativamente ao processo que está em curso da Operação Marquês, isso é uma outra matéria que tem a ver com uma vida faustosa que José Sócrates levou durante muito tempo, depois de ter saído do governo, sem ter recursos. Ora, quem está na vida pública tem a obrigação de dizer qual é a sua vida patrimonial. A Justiça não é verdadeiramente independente, tal como exige a Constituição. A Justiça tem os meios que lhes são disponibilizados pelo Executivo. Ou seja, a Justiça... E se eu for Presidente da República tomarei medidas nessa matéria. O artigo 111 da Constituição prevê a interdependência de poderes e, naturalmente, a sua separação. A separação de poderes só existe quando cada um dos poderes, Executivo, Legislativo e Judicial, tiver meios próprios. O que acontece neste momento é que a Justiça não tem deliberadamente meios porque o Governo não faculta meios à Justiça. Não estou a falar com este Governo, com este, com o anterior. Porquê? Porque os sucessivos Executivos, que são dominados pelos partidos, não querem que a Justiça tenha meios para investigar aquilo que eles andam a fazer. O orçamento da Justiça em Portugal é absurdamente ridículo. Quando me falam, vamos aumentar 10% o orçamento para a Justiça, isso é aumentar uma migalha e passam a ser 2 migalhas. A Justiça precisa ter um orçamento 3, 4, 5 vezes que tem. E como é que pode passar a ter este orçamento? Sendo independente, tendo meios orçamentais que são dados pelo Orçamento de Estado cada ano e começando a recuperar de uma vez por todas os ativos que nos têm sido tirados pela via da corrupção. É que nós abrimos os jornais e vemos bens da família Espírito Santo arrestados, bens não sei de quem confiscados, e depois vamos ao Orçamento de Estado e não vemos lá essa receita. É uma pergunta que eu deixo, aliás, ao atual Primeiro-Ministro, que é: quanto é que ele vai colocar no Orçamento de 2016 de bens que são recuperados pela via de casos de corrupção ou fuga ao fisco? Só no caso do BPN, se houvesse recuperação de ativos, o país, o Estado, poderia recuperar 5, 6, 7 mil milhões de euros, que obviamente davam para alimentar os tribunais todos durante 10 anos. Angola para si é uma democracia? Bom, Angola é uma democracia formal, mas Angola é claramente um caso de corrupção. Aliás, se eu for eleito Presidente da República, aproveito ter-me feito essa pergunta, há 2 viagens que eu vou fazer muito rapidamente. Uma é a Angola, outra é ao Brasil. Para explicar, quer ao Presidente de Angola, quer à Presidente do Brasil, que Lisboa vai deixar de ser a máquina de lavar da corrupção destes 3 países. Portugal é uma economia pequena, como sabemos, mas o que é facto é que neste momento os casos de corrupção, os maiores casos de corrupção em Angola e no Brasil, fazem a sua entrada de capitais na Europa pela via de Lisboa. Lisboa hoje é uma lavandaria de capitais da corrupção angolana e brasileira. Eu recordo que o maior escândalo de sempre da história do Brasil chama-se Lava Jato. Uma das empresas envolvidas no escândalo tem sede aqui em Lisboa, no Parque das Nações. E naturalmente, e aliás é o que acontece sempre, que é os atores da corrupção estão num país, o dinheiro está noutro e as obras são feitas noutro, o que naturalmente dificulta muito a intervenção das autoridades judiciais. Deixe-me ouvir aqui a opinião de Henrique Neto. Para si, Angola é uma democracia? Digamos, sabemos que os países africanos
têm dificuldade em criar democracias perfeitas, não é? E, portanto, ninguém espera que Angola... Eu, pelo menos, não espero que seja uma democracia perfeita e, portanto, é formalmente uma democracia, mas sabemos que a justiça não é independente do poder político, etc. E isso, só por si, é uma fragilidade da democracia, não é? Se for Presidente da República, como é que gera as relações... exatamente o contrário, por razões contrárias. Eu fico sempre surpreendido quando um novo governo chega ao poder e a primeira coisa que faz é ir a Angola, a Moçambique e ao Brasil. Eu já tenho dito muitas vezes, eu começaria por ir aos Estados Unidos. Porquê aos Estados Unidos? Bom, porque é a maior economia mundial, é onde vem a inovação, é de onde vêm as ideias para a economia, novos produtos, tem as grandes universidades, os grandes centros de saber, não é caso único, mas é um grande... E eu acho que Portugal tem que... sou daquelas pessoas que ouviu o que o Porter andou a dizer, e nós temos um problema muito sério neste momento, que é, como sabemos, o desemprego. O desemprego, para ser combatido, necessita de crescimento económico. Nós temos 12 anos sem crescimento económico, mesmo todos os setores, e o Orçamento do Estado naturalmente sofre disso. Claro que a distribuição da riqueza é mal feita, não discuto isso, é verdade, mas precisamos muito e muito rapidamente fazer crescer a economia. Como Presidente da República Portuguesa, não me julgaria em condições de começar a criticar os problemas internos de Angola. Já os problemas que são descritos pelo Paulo Moraes já são uma outra questão. Nós temos que cumprir regras, até mesmo regras da União Europeia, e, portanto, não poderemos facilitar nem a Angola, nem ao Brasil, nem a qualquer outro país atos que são ilegais de acordo com as regras europeias. Desse ponto de vista, há uma certa hipocrisia nas relações, as relações internacionais têm sempre uma dose excessiva de hipocrisia. É por isso também, nomeadamente no plano da União Europeia, que é muito importante que um Presidente da República seja uma autoridade, seja reconhecido quando fala, que seja escutado, que seja ouvido. E para isso terá que fazer declarações e terá que ter intervenções, nomeadamente no plano da União Europeia, sem medo, sem receio de afrontar os interesses também estabelecidos. Ainda ontem aqui falei sobre a competitividade fiscal. Como é que é possível que um país pague as suas dívidas se não recebe uma parte substancial dos impostos que era suposto receber, porque eles são pagos noutros países, não é? Na Irlanda, na Inglaterra, etc. Portanto, a autoridade da política externa portuguesa tem que ser reforçada. E tem que ser reforçada através de vozes que não tenham receio, que tenham a experiência necessária, a experiência internacional necessária, e que não tenham receio de levantar as grandes questões europeias nos sítios próprios da União Europeia. Concorda com o novo acordo ortográfico? Não, a minha candidatura publicou um texto e propostas concretas, em primeiro lugar, para recusar o acordo, criar-se uma comissão técnica e recomeçar todo o processo. Portanto, rasgaria o acordo. Paulo Moraes, eu, aliás, não escrevo... Concorda com o novo acordo ortográfico? Não rasgaria, mas acho que verdadeiramente o acordo ortográfico não é um acordo, porque não foi utilizado pelos vários países. Mas a minha opinião, eu sou contra, claramente, até porque eu acho que a língua é que se deve impor às normas e não o contrário. Esse dirigismo sobre o povo, dizer ao povo como é que deve falar, isso não faz sentido. A língua formal tem que acompanhar a língua falada e não o contrário. Portanto, o acordo ortográfico é uma matéria sobre a qual... Eu penso que o Parlamento tem que se pronunciar rapidamente e, se houver necessidade, faz-se um referendo. E eu gostaria, aliás, sendo Presidente da República, que houvesse um conjunto de temas que pudessem ser referendados com alguma regularidade. E este assunto devia ser referendado. Claramente. A Guiné Equatorial devia fazer parte da CPLP? Não, de forma nenhuma. Nunca por nunca. Eu estive imensamente contra isso na época. Aliás, eu recordo que quem organizou a cimeira da CPLP, que deu entrada à Guiné Equatorial, foi um senhor chamado Luís Amado, presidente do Banif. Aliás, dizia-se na altura que a Guiné Equatorial ia colocar capital no Banif e, de alguma maneira, o capital de entrada no Banif era a joia de entrada na Guiné Equatorial. O que é que aconteceu? A Guiné Equatorial entrou na CPLP e nem sequer veio o dinheiro para o Banif. Guiné Equatorial devia estar na CPLP? Não devia, quer dizer, é um escândalo que esteja, mas há um outro escândalo, e eu não gostaria de deixar passar, que foi a votação no Parlamento
da retirada da língua portuguesa na União Europeia do dossiê das patentes, não é? Que foi um ato inqualificável, a meu ver, até porque, sendo Portugal o único país de língua oficial portuguesa que está na União Europeia, deveria defender não apenas os interesses nacionais, mas também os interesses dos países de língua oficial portuguesa, e não o fez. E o Presidente da República nem sequer hesitou, não vetou a lei, não hesitou sobre isso. Rico Neto, se não for eleito Presidente da República, termina aqui a sua vida política ativa? Presumo que sim, continuarei a ter uma atividade política, porque um cidadão é sempre um político potencial na sua intervenção. Espero que vocês me convidem algumas vezes a vir aqui para dizer como me convidavam antes, mas espero, apesar de tudo, que os portugueses, e faço um apelo aos portugueses lá em casa, que pensem bem antes de votar nestas eleições. Porque votar nos candidatos do sistema, votar nos candidatos que resultam de apoios diretos ou indiretos dos partidos políticos que nos conduziram ao empobrecimento, que nos conduziram à pobreza e até diria, em muitos casos, à miséria, à destruição de uma classe média, não podem ser essas pessoas que vão fazer as mudanças que o país necessita. Muito bem. Agradeço aos dois terem estado a esta hora tão tardia aqui connosco na SIC Notícias. Eu acho que as coisas mais positivas que o Governo tem feito é rever, revogar e reverter. E há muita coisa para rever, revogar e reverter. E uma delas é que se olhe de novo para o acordo ortográfico. O acordo ortográfico não é um mero tratado internacional como os outros. É um tratado internacional que uma parte importante dos países que falam língua portuguesa não estão a aplicar, ou então têm-no no papel, mas não o aplicam. No Brasil, a partir de 1 de janeiro... Não, é um fator importante de abastardamento da língua portuguesa. Há um conjunto de interesses económicos ligados ao acordo ortográfico que têm que ser acautelados, em particular as editoras, mas isso é possível fazer de livros escolares. O problema é este. Isto é uma questão que tem a ver com a identidade nacional. O abastardamento da língua portuguesa gerado pelo acordo ortográfico atinge com esta situação absurda de haver jornais escritos antes e depois do acordo, e há uma parte significativa dos portugueses que não vai nunca escrever da base do novo acordo. A questão é esta, muito simples. Será que o Governo pensa pelo menos olhar de novo para uma eventual alteração do acordo ortográfico o mais cedo possível, para que os seus custos não sejam cada vez maiores e se possa repor uma situação de dignidade da língua portuguesa, que a esmagadora maioria dos portugueses que escrevem literatura, que escrevem nos jornais, que falam português, não se revêem naquelas coisas absurdas. No tempo, ao Pacheco Pereira, para este efeito. Resposta? Eu segundo. Eu acho... Segunda. Terceiro. Quarto. Significa que... Para mim, eu acho que não faz sentido mexer no acordo ortográfico. Acho que faz sentido deixar que a sociedade evolua naturalmente na sua aplicação. Mas para isso não o podem pôr nas escolas. Ainda hoje há Mas para isso não o podem pôr obrigatoriamente nas escolas e no Estado. Ainda hoje há muitas pessoas que escrevem Luís, não terminando com S, mas com Z. Sim. A minha geração já aprendeu na escola. Mas se for um exame, marca um erro de ortografia. Que Luís escreve com S e não com Z. E, naturalmente, essa evolução se há de ir fazendo. E acho que temos convivido todos bem e creio que nunca, até agora, ninguém deixou de compreender bem. Posso interpretar as suas palavras como deixando de haver a obrigatoriedade no Estado e nas escolas de impor a ortografia do acordo ortográfico. É porque isso só é válido se efetivamente a liberdade for maior. Não, o Estado deve praticar aquilo que é estritamente a língua oficial e está a fazê-lo. Que para as novas gerações deve ser divulgada e deve ser ensinada a nova ortografia, deve ser como aconteceu a mim. Eu não sei se foi atingido por algum colega. Não é a mesma coisa. E o António também deve ter sido. E eu lembro-me, quer dizer, a mim ensinaram-me na escola primária, porque já foi para aí na segunda, na terceira. Esse acordo fazia sentido. Fazia tanto sentido como... Não é bem. E essa é outra questão. Mas porquê que a gente não reverte isto? Rapidamente. Se me pergunta se eu teria... Eu tenho que escrever o português de Angola nos corretores. Se me pergunta se eu teria tomado a iniciativa de fazer o acordo ortográfico, eu diria não.
não teria tomado a iniciativa de fazer o acordo ortográfico. A sua pergunta agora é outra. É só uma iniciativa de desfazer o acordo ortográfico. Eu também lhe digo, não toma a iniciativa de desfazer o acordo ortográfico. Pergunta se eu teria... eu tenho que escrever o português de Angola nos corretores. Se me pergunta se eu teria tomado a iniciativa de fazer o acordo ortográfico, eu diria não teria tomado a iniciativa de fazer o acordo ortográfico. A sua pergunta agora é outra. É só uma iniciativa de desfazer o acordo ortográfico. Eu também lhe digo, não toma a iniciativa de desfazer o acordo ortográfico. Que este acordo, que é um acordo artificial, que transformou a nossa língua num Frankenstein, desculpa o termo, crer que este acordo promova a língua no estrangeiro Assim não faz sentido. É um sonho. É que ele promove a língua no estrangeiro. Portanto, há os relutantes em aceitar a realidade. Não é? Mas de que modo? É que... Mas eu queria só chamar a atenção para umas incongruências que não são tanto assim. Porque mencionou egípcio e Egito. Egito, o P não se articula, não se escreve. Egito, o P articula-se. Não articula. Egito, não. Pergunto, por exemplo, a esta audiência... Faz favor. A pergunta a esta audiência, qual é que é o P? Só para terminar o... Se não nos entendemos. Portanto, egípcio, o P é articulado, escreve-se. Em Egito não é articulado, não se escreve. Nós já tínhamos antes, por exemplo, cativo, que é da família captor. Cativo sem P. E captor, captura com P. Apocalíptico, sem P, mas apocalipse, com P. Ora, foi este princípio que acabou também por ser adotado nessas novas realidades, em que, privilegiando um pouco mais o critério da pronúncia, nós acabamos por ter que registar. Realmente, temos portanto, que registar egípcio com P e Egito sem P, porque na generalidade o P não é articulado. E em muitos outros casos semelhantes. Portanto, digamos, este acordo é um acordo realista, é um acordo que visa unificar, como disse, 98% do léxico da língua e que está a ser aceito em todos os países. A entrada em vigor do tratado, além do mais, é ilegal, face ao próprio tratado. O que eu acho extraordinário é que as pessoas podem ser contra a favor do tratado, e eu acho perfeitamente plausível que sejam contra, mas é indiscutível que há uma grande maioria de pessoas informadas que trabalham com a língua que são contra. Essa grande maioria já fez petições, já fez exposições, já fez conferências, já escreveu artigos, já provou por A mais B todas as implicações disto, e o poder político reage como não se fosse nada. O Presidente da República não tem uma palavra, o Governo subia para o ar, e no próprio Parlamento não há um grupo parlamentar que tome a iniciativa de levar o acordo à votação. Dir-se-ia que, por inércia, por preguiça ou por cobardia, vamos assistir a uma revolução para pior na língua portuguesa, que foi aquela que herdámos, que era suposto passarmos aos nossos filhos. Pontapé, traveste barato, bem me quer o Pedro Álvares Cordato, que era súdito direto, de fato. Ótimo ou caricato, é um acordo ou é um buraco? Quem o quer
acordo ortográfico na frase para de chorar, a palavra para leva ou não acento gráfico no primeiro A? Para de chorar. Nesta frase, a palavra para, à luz do novo acordo ortográfico, leva acento no primeiro A? Não sei, mas diria que não. Para... Um P e um A. Tá. E depois, este A leva acento? Leva. Nesta frase, para de chorar, a palavra para escreve-se com acento no primeiro A? Não. Não? Não. Porquê? Porque não... acho que não é preciso. Na frase, para de chorar, a palavra para leva acento no primeiro A? Sei lá se leva. O que é que achas se tivesse que escrever de repente? Leva. Leva? Leva. Para de chorar. À luz do novo acordo ortográfico, a palavra para leva acento no primeiro A? Penso que sim. Não, desculpe, não. Nesta frase, por exemplo, para de chorar, leva acento no primeiro A? Não. Não? Acho que não. Para de chorar. À luz do novo acordo ortográfico, a palavra para, nesta frase, leva acento no primeiro A? À luz do novo acordo, não faço ideia, mas eu acho que leva. A forma correta é para sem acento gráfico. Com a entrada em vigor do acordo ortográfico, não se acentuam palavras graves homógrafas de palavras sem acento. Assim, deixa de distinguir-se com acento gráfico a forma verbal do verbo parar, neste caso para, da preposição para. Assim se escreve em bom português. Para de chorar. A palavra para leva acento no primeiro A. Já não tem. Não? Eu penso que já não tem. Antigamente tinha, mas eu acho que já não tem.